projeto realizado na minha turma foi a correspondência manuscrita e digital. No contexto da aplicação, a carta e o e-mail, eles eram dois dos gêneros textuais obrigatórios da turma. E o projeto surgiu durante uma conversa com a coordenadora pedagógica do colégio, buscando unir esses dois gêneros e introduzir o uso das tecnologias para os alunos. A minha turma era o segundo ano do fundamental e o projeto ele durou uma semana. A metodologia utilizada para isso foi rodas de conversa, pesquisas e cartas que a gente foi apresentando durante o tempo para os alunos. Os objetivos do nosso projeto foi reconhecer os elementos constituintes dos gêneros literários, carta e e-mail, identificar as diferentes tipologias textuais, identificar o objetivo comunicativo de diferentes gêneros textuais, interpretar a evolução tecnológica ao uso de diferentes materiais ao longo da história e da vida dos seres humanos, reconhecer as diversas variedades linguísticas nas diferentes situações de comunicação e compreender o conceito e a estrutura da carta do e-mail, reconhecer o uso das tecnologias e desenvolver as habilidades escritas dele, porque como eles estavam no segundo ano, eles ainda estão nesse processo de alfabetização. Como os recursos utilizados, a gente teve a finalidade de auxiliar nesse projeto e também como forma de prática dos alunos e as ferramentas tecnológicas que a gente utilizou. Foi o Outlook com o e-mail institucional do colégio e dos alunos, o Word para a digitação e a formatação do texto deles, e a gente utilizou o compartilhamento de pasta via e-mail, que é aquela fotinha que está no cantinho, aluno Colégio Santa Marcelina, Pirei do Sul. Bom, o desenvolvimento do projeto. Na primeira etapa, os estudantes entraram em contato com os diversos tipos de carta e contaram quais eram as cartas que eles conheciam e se já haviam escrito alguma carta. Geralmente, eles já tinham escrito carta para o Papai Noel ou para algum coleguinha da turma, assim, mas uma carta em si mesmo, com toda a estrutura, eles ainda não tinham visto. Na segunda etapa do projeto, eles conheceram os elementos da carta, a estrutura, né? O que colocava primeiro, o que vinha depois, como que fazia o meio da carta, como que se despedia na carta. E a gente fez a carta, eles escreveram uma carta para mim, contando qual era o sonho deles. O sonho deles quando eles crescessem, o que eles queriam ser. E aí, após eu corrigir, eu devolvi as cartas para ele e eles reescreveram. E a terceira etapa, eles escreveram uma nova carta para os seus familiares, contando o que eles gostavam da escola. Após uma pesquisa com eles sobre as cartas, a gente descobriu qual era mais utilizado para meio de comunicação, e sim o e-mail. Então, eles aprenderam que antigamente a gente utilizava carta, e essa carta foi passando por uma evolução até chegar no e-mail. E a gente usa mais o e-mail para fins profissionais. E com isso, a gente chegou na quarta etapa do nosso projeto, que onde foi destinado a eles conhecerem o e-mail. O que era um e-mail, qual era a estrutura, a diferença do e-mail para a carta. E como atividade desse dia, eles conseguiram transgredir de um gênero textual para outro, e a gente foi até a sala de informática para digitar as cartas que eles tinham escritos aos seus familiares. E eles conheceram como que funcionava o e-mail concretamente, né? Viram como que todas as abas, tudo que tinha no e-mail, e as funções do computador, as teclas, como que ligava, como que digitava, como que colocava acento na palavra, deixava em letra maiúscula. Aqui a gente trouxe algumas fotos. Esse é da construção da carta deles. Então, eles escreviam a carta na folha de monobloco, e aí alguns deixavam a carta inteirinho, e os que quiseram, né, transformar essa cartinha realmente em uma carta, num formatinho de carta, que eles viram, né, que a gente colocava no envelope, eles criaram um envelopinho também e colocaram a cartinha nelas. E aqui é a transgressão do e-mail, né? Quando a gente foi na sala de informática, e eles estavam lá com a cartinha deles e eles estavam digitando no Word, aprendendo corretamente, principalmente questão de gramática, e foi bem diferente para eles, porque eles viam, né, que quando a gente escreve errado no Word, fica aquela cobrinha vermelhinha embaixo, toda hora eles ficavam, mas professora, por que tem uma cobrinha aqui?
Eu falava para eles, ó, preste bem atenção, será que você escreveu certo? Aí eles olhavam. Daí, depois de um tempinho, eles descobriram, ah, professora, a cobrinha vermelha, ela quer dizer que a palavra está errada. Eu falei, isso mesmo. E assim, eles mesmos foram construindo essas formatações que o Word tem. Como a avaliação do nosso projeto, foi avaliado muito a produção textual dos alunos e gramatical. A função social dos gêneros textuais, né? Por que a gente usa, para que funcionava. O desenvolvimento do uso das tecnologias, porque como eles vieram de uma pandemia, eles usaram muita tecnologia e hoje é um dos maiores aliados que a gente tem dentro da escola. Eles tiveram consciência sobre a evolução dos meios de comunicação e consciência da importância das tecnologias no nosso dia a dia, né? Antigamente, a gente não usava tecnologia nenhuma, às vezes até na escola, quando a gente estava, ninguém nem levava celular, né? Hoje a gente usa tudo. E as crianças têm, eles utilizam, às vezes eles sabem até mexer mais do que a gente nas próprias tecnologias. E os instrumentos utilizados, eles ajudaram a gente a tornar mais evidente essa aprendizagem, e eles proporcionaram a prática aliada à atualidade da criança. Então, como eles usavam a tecnologia o tempo todo, antes deles voltarem para o presencial, foi uma forma de a gente continuar essa caminhada com eles para ter mais aprendizado. Nos resultados, eu consegui perceber que eles evoluíram muito de um dia para o outro. Antes, eles escreviam 5 linhas ou até menos. Em outras produções textuais que não eram sobre carta ou e-mail, eles não conseguiam fazer muita coisa. Eles faziam um parágrafo no máximo. E quando a gente foi desenvolvendo essa habilidade deles, deixando eles terem mais autonomia para escreverem, eles conseguiram transformar cartas e textos assim com uma folha frente e verso. Então, foi uma evolução bem grande dos alunos. E eles também conseguiram compreender como funcionava o e-mail computador, as teclas, os códigos, e todos os nossos objetivos foram alcançados. Bom, nos nossos aprendizados que a gente teve no projeto, pude perceber que eles evoluíram muito, principalmente na questão ortográfica, porque eles ficavam lá escrevendo e a cobrinha ficava lá errado. E eles iam lá, eles mesmos consertavam, eles mesmos viam aonde estava o erro, né? Nas cartas escritas à mão. Eu levava para casa, corrigia, no outro dia, na próxima aula, entregava para eles reescreviam, eles viam aonde eles erravam. E um dos principais desafios que a gente que teve no projeto foi o conhecimento dos alunos ao uso do computador. Eu imaginei que devido à pandemia e eles estarem vindo de um processo só no online, eu pensei comigo, eles já vão saber as teclas, eles vão saber aonde que dá o espaço na palavra. E foi totalmente ao contrário. Muitos alunos tiveram muita dificuldade, porque eles falavam que era mais os pais que ajudavam eles em casa. Então, eles tiveram muita dificuldade nessa questão do computador para utilizar. E também um dos desafios foi o tempo, né? Eu acredito que a semana que a gente fez o projeto poderia ter sido mais. E como eles eram 22 alunos, era uma turma grande, a gente não podia aglomerar devido à pandemia na sala de informática. Então, a gente teve que dividir a turma, 11 alunos. Desses 11 alunos, como foi no dia de biblioteca, metade da turma ia na biblioteca e a outra metade fazia a atividade no computador. E depois eles trocavam. Foi uma aprendizagem muito boa, porque eles gostaram muito e eles ficavam pedindo, professora, vamos de novo, vamos de novo. Só que devido ao tempo, né, eles voltaram para o presencial em agosto e a gente tinha que terminar até dezembro. Então, eles tiveram alguns retrocessos em outras coisas e grandes avanços depois. Então, a gente não tinha muito tempo de ficar levando eles na sala de informática. E agora, o que a gente vai fazer, né? O aprimoramento do projeto seria expandir esse tempo bem mais. Eu acho que dava para trabalhar isso por alguns meses até, porque é muita informação. Eles gostam, eles têm interesse, então eles querem pesquisar, eles querem ir lá mexer no computador, eles querem digitar no Google,
Eles querem usar as outras ferramentas que tem no Word e utilizar outras atividades para auxiliar na compreensão do conteúdo, né? Como fazer, por exemplo, um correio entre as turmas, que a gente acabou não fazendo, mas eu acho que é uma ideia muito legal, eles trocarem cartas entre si, eles criarem um e-mail para enviar anexos, né? Eles não enviaram um anexo na carta que eles escreveram, eles apenas digitaram. Então, seria uma outra oportunidade de aprendizagem. Como que eu vou colocar um anexo no arquivo, né? Entregar cartas para outras turmas, até para outras escolas, fazer uma carta coletiva e enviar para uma outra escola, né? Integrando essas diferentes realidades. E fazer leituras de diferentes tipos de cartas e e-mails e identificar a função social. Porque as cartas que eles viram, né, numa apresentação de slides, né? Eu não consegui levar cartas prontas. Então, acho que seria bem legal também trazer outras cartas antigas, talvez perguntar para os alunos, nossa, alguém tem uma carta em casa? Vamos trazer para a escola para a gente avaliar? O nosso projeto foi bem divertido, eles gostaram muito. Eles aprenderam, eu aprendi muitas coisas, né? Eu não sou professora há muito tempo, então, durante esse processo, eu pude perceber que a gente também precisa pesquisar muito antes. Não só pesquisar o conteúdo, mas pesquisar o conhecimento dos alunos também, antes de fazer um projeto.